Você acredita que eu vou fazer minha primeira reparadora? Eu mesmo não tô acreditando. Mas sim, eu vou fazer minha primeira reparadora. Eu vou fazer o meu abdômen, a abdominoplastia. Chegou a hora e eu confesso que eu tô com um pouco de medo. E eu nem tava acreditando que isso pudesse acontecer tão rápido. Eu imaginava um pouco mais pra frente, mas eu vou contar pra vocês, vou explicar como que eu consegui. Ainda não fiz, no momento que eu tô gravando esse vídeo, eu ainda não fiz, mas provavelmente a hora que você estiver assistindo eu já vou estar fazendo, vou estar em recuperação. Mas é isso, gente. Eu vou fazer abdominoplastia reparadora, barriga de avental, por conta da cirurgia bariátrica. Pra você que é novo por aqui e nunca viu meu vídeo, sim, eu fiz a bariátrica faz 1 ano e 8 meses. Eu emagreci no total 43, 44 quilos, o peso ficou oscilando. Não me pesei hoje, então não sei te falar exatamente com quantos quilos eu tô, mas eu vou deixar aqui do lado, vou me pesar. E foi só, eu só fui tirar uma dúvida com o médico, e aí a sementinha foi plantada e aqui tô eu gravando esse vídeo. Se você é novo por aqui, graças a Deus, eu sou a Deise, esse é o meu jeito desde ser. Aqui eu compartilho o diário da minha bariátrica, que já faz 1 ano e 8 meses que eu fiz. E também compartilho as minhas experiências, o meu dia a dia. Eu não sou profissional da saúde, eu sou uma costureira, modelista, eu faço roupa sob medida, eu faço feira, eu sou feirante, eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou filha de Deus. E eu tento trazer a experiência de que como Deus me ensinou a cuidar da minha casa, como Deus me ensinou a transformar minha casa num lar. As dificuldades, eu ainda quero trazer aqui as dificuldades, que é ser mãe, porque apesar de eu ser nova, ter 37 anos, eu já tenho um filho de 20 anos, que tá prestes a completar 21, e uma filha de 15, e a adolescência tem lá seus desafios, e eu sou casada, esposa, e eu compartilho do meu emagrecimento com a bariátrica, que apesar de ser rápido, não é nada fácil. A bariátrica não é para qualquer um, não tô dizendo que eu sou melhor que ninguém, não, mas você tem que estar preparado psicologicamente, emocionalmente, fisicamente, pra estar fazendo. E eu tento compartilhar das minhas experiências de vida, porque a experiência de vida de outras pessoas também me ajudaram. Aqui é como se fosse um bate-papo. Se você nunca viu um vídeo meu, é mais um bate-papo, onde é como se eu estivesse conversando com um amigo e uma amiga, que é o que vocês são pra mim. Porque 2.250 pessoas é muita gente. E eu recebo muito comentário de carinho, de apoio. E esse dia eu conversei com um inscrito aqui do canal, e eu fiquei muito, assim, tocada, porque veio bem num dia que eu tava bem desanimada. E aquela conversa, aquela conversa com a pessoa me animou, sabe? Me renovou. E é sobre isso, sabe? É uma troca de partilha de informações e poder ajudar outra pessoa, que não custa nada, né? Pra mim é muito gratificante. Ser útil, né? O que a gente deixa na vida das pessoas. A gente deixa alguma coisa por onde a gente passa. Aí a gente tem que saber o que é que a gente tá deixando. E eu fico feliz de eu estar deixando coisas boas na vida de algumas pessoas, na grande maioria. Então, se você é novo por aqui, eu te convido a se inscrever no canal, se você gosta desse assunto, né? Eu não tenho um nicho em si, posso dizer que o nicho sou eu, mas é a minha experiência mesmo, morando num condomínio de baixa renda, ó, o barulho na serra. Hoje é um sábado, está barulhento, as pessoas estão conversando, estão de folga, as crianças estão brincando, mas eu preciso gravar esse vídeo porque as coisas aconteceram muito rápido. Então, bora lá, sem enrolação, vamos para o que interessa. Como vocês sabem, eu deixo anotado alguns tópicos só pra eu não me perder, porque eu falo mais como da cobra, né? Como dizem por aí. Gente, aconteceu o seguinte. Quando foi em novembro, hoje é dia 15 de fevereiro de 2025. Em novembro de 2024, eu estava com uma coceira. Pra quem, né, já eliminou peso, e até pra quem não, aqui, debaixo do seio, aqui, não sei se era o calor ou a flacidez, não sei. Sei que começou a me dar uma coceira, e eu tava coçando, e foi isso, assim, alguns dias. Mas teve um dia que doeu muito, sabe? De tanto eu coçar, de agoniada, e aí doeu muito. E a hora que eu cheguei em casa, eu fui passar depois que eu tomei banho, eu fui passar uma pomada. Por causa dessa ardência, né? Falei, ai, deve estar criando ferida, deixa eu passar a pomada, vai estar assando. A hora que eu ergui meu seio, ele tava cheio, sabe quando tá querendo sangrar? Cheio de marquinha, assim, de pontinho, de querendo sangrar. Tava querendo formar ferida embaixo todo. E aquilo, nossa, me deu uma revolta, assim, que a gente... Eu, eu tô feliz pela perca de peso, é lógico, uma roupa disfarça, né? Você quando tá obeso, não tem como você esconder isso, não tem como você disfarçar. Mas tem como você se vestir bem, tá? Não se engane, é lógico que a gente paga mais caro por isso. Muito mais caro por isso. Tanto é que foi um dos motivos que eu aprendi a fazer roupa. Mas dá pra se vestir bem, não tem a ver com ser bonito ou com ser feio, não tem a ver. Só que realmente não dá pra gente disfarçar o tamanho que a gente tá. Umas roupas favorecem, outras não, mas não tem como. Já com a roupa a gente esconde.
eu escondo, né? Dá pra esconder. Mas quando você tira a roupa e você se olha no espelho, não é muito legal, né? Eu mesmo fico constrangida com meu esposo, tipo, eu tinha seios fartos e agora eu tenho uma mão corda. Mas, e aí eu peguei, olhei, fiquei olhando, me olhando no espelho mesmo e fiquei olhando aquilo. E eu falei assim, quer saber? Amanhã eu vou marcar vou marcar consulta com o cirurgião plástico pra eu saber como funciona. Porque a gente ouve um falar, o outro falar, o outro falar. Até então eu não tinha nem pesquisado na internet sobre isso, porque eu não cheguei na meta de peso, né? É o que eu falei no outro vídeo, eu tinha relaxado com meus cuidados. E eu falei, deixa eu ir atrás, ver realmente como funciona pelo convênio. E marquei a consulta médica com o cirurgião que todo mundo tá fazendo. O convênio tem 3 ou 4, se eu não me engano. Mas o que o pessoal do grupo que eu tô no WhatsApp fez foi com um. E eu falei, deixa eu marcar a consulta com ele. Marquei, a moça já tinha logo pra mesma semana. E eu fui. Eu acho que foi dia 21 de novembro. E eu fui, e ele fui muito bem recebida, muito bem tratada, fui toda constrangida, até queria que alguém fosse comigo, né, porque é o cirurgião plástico, eu ia ter que mostrar meu corpo pra ele, e realmente, meu corpo eu só mostro pro meu marido, e aí eu peguei e fui, e fui sozinha, e aí lá ele conversou comigo, perguntou o que mais incomodava. Eu falei que era o seio. Eu queria saber o orçamento de quanto pagar, quanto ele cobrava, o que, que dava pra ser feito. Eu queria saber como funcionava a barriga, o que, que dava pra ser feito, que eu tinha vontade só de cortar embaixo da barriga. Eu não queria fazer o âncora, por mais que eu não use biquíni, eu não queria. E ele me explicou tudo, 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 tudo com detalhes. Me explicou como corta, sobre o corte, sobre o ponto. Eu sempre com uma caneta na mão, gente, é mania. Me explicou sobre o corte. Aí foi onde ele me levou num canto da sala, que tem um espelho inteiro. E ele pediu pra eu ficar em pé, eu vou tentar mostrar pra vocês. É que se eu mostrar, eu não dá pra vocês verem falar. E ele segurou toda a minha barriga, no caso da minha barriga. Vamos ver, dá pra ver um pouco, né? Ele segurou, ó. Opa, ele segurou toda essa parte da minha barriga aqui e ele conseguiu, né, segurar. E aí ele mandou eu puxar aqui em cima. E aí ele me mostrou que aqui em cima eu também tenho excesso de pele. E é uma coisa que eu nunca reparei, porque a barriga, ó, ela cai, vocês estão vendo? Como que ela cai. E eu só imaginava aqui embaixo. E não, ele me mostrou que aqui em cima também tem, ó, excesso de pele, tá vendo? Nossa, agora que eu tô vendo mesmo. Pois bem, então, sobre a barriga, ele falou que sim, teria que ser a âncora, né? Que aí ele conseguiria esticar de assim e esticar de assim a pele. Ajustar de assim e de assim, faria um novo umbigo, ou talvez recolocaria o meu próprio umbigo. E isso o convênio cobria, o convênio paga pra ele fazer isso. A parte dos seios, não, o convênio não paga. E aí eu pedi um orçamento e ele me passou um orçamento. Esse orçamento, ele me passou com prótese, sem prótese. Eu falei que eu não tinha vontade de pôr prótese, porque eu sempre, desde criança, gente, eu tinha 10 anos. Hoje eu tenho a ciência e eu lembro dos olhares masculinos, não vou generalizar, mas era o contexto que eu vivia, dos olhares masculinos enquanto eu brincava. Mas hoje eu entendo que porque eu tinha muitos seios, eu tinha muita bunda. Eu me formei muito nova, então com 10, 11, 12 anos eu já era um mulherão, como dizem por aí. E por conta de tudo isso, eu sempre ter tido muito, eu não tenho interesse por prótese, sabe? Eu não tinha. E aí o médico me explicou os prós, os contras da prótese. Ele falou que a prótese ajuda a formar, né, aquele redondinho em cima e sem talvez não fique tão, que toda a massa mamária realmente já foi embora junto com a gordura, porque parte também é gordura, que o que eu tenho é muito pouco, vai ficar um peito muito pequeno, mas que tudo bem, proporcional ao meu tamanho, eu tenho 1,5 m, mas que ele sugeria pôr a prótese, mas também o desejo era meu, e passou o orçamento dos dois. E quando eu me deparei com aquele orçamento, eu vi que pra mim não ia rolar. Bom, não ia rolar nem se ele cobrasse R$ 1.000, pra falar a verdade. Porque eu fui de ir, não sei por que eu fui. Eu fui pra querer saber como funcionava, pra um dia tão distante eu fizesse, porque eu tô toda enrolada em dívidas, né? E era na época que eu tava fazendo a feira e aquela feira não tava rodando. Bom, saí de lá com orçamento. Vou falar pra vocês, o orçamento foi de R$ 30.000, R$ 28.000 e 4.500 era prótese. Então, tipo, 28 ou... vou arredondar 30 mil, porque a gente sabe que tem receita médica, tem cinta, tem tudo. Então, 30 mil e depois mais ou 25 mil. Isso fora as drenagens, né? Agora que eu me toquei, que isso era a parte dele. Aí lá no consultório, mesmo no mesmo consultório dele, tem a fisioterapeuta que faz a drenagem pós-cirúrgica que precisa. Não sei explicar direito, eu não entendo, que eu falei pra vocês. Ao contrário da bariátrica, que eu estudei durante 8, 9 meses, essa aqui eu não estudei nada, não sei de nada, eu tenho medo, então eu tô sabendo o mínimo possível. Mas pesquisei um pouco pra tentar me acalmar, não sei se acalmou ou não, mas tudo bem.
E foi isso que ele me passou, orçamento da parte dele, assim, não da parte dele, o que eu vou gastar com o hospital, com anestesista, com cola, com tudo, sabe? Então ele já me passou o orçamento geral, que eu vou gastar com tudo, e ia ficar nesse valor. Aí ele falou que dava, ele me sugeriu que eu fizesse as duas cirurgias na mesma vez. A da mama e a da barriga, porque o convênio cobriria a barriga e eu a mama, pelo menos o anestesista ia usar uma vez só. Sabe assim, eu ia entrar no centro cirúrgico de uma vez só, me recuperar uma vez só, ia fazer o procedimento uma vez só, de uma forma segura. Se eu precisasse da UTI, eu não ia precisar pagar, porque o convênio cobre, o quarto, o convênio cobre, se precisasse ficar mais tempo. Então, me mostrou os benefícios de eu fazer tudo de uma vez só, e é lógico que tem benefício. Se fosse fazer uma vez só, né? Você sofre uma vez só, você passa por aquela situação uma vez só. E se afasta do trabalho também uma vez só. Mas eu não tenho 30 mil. Eu não tenho nem mil. Mas eu não tenho dinheiro, então eu falei assim. Ah, e aí ele falou que se eu quisesse, ele já tinha agenda pra dezembro, que ele faria em dezembro. Eu falei, mas tem que passar pela perícia, da Unimed e tudo. Ele falou, no caso, como você pagaria o particular, que seria a mama, você passaria na fila, na frente da fila. Porque a fila tá grande, tá demorando uns 4, 6 meses aí. Então aí eu te passo na frente da fila, porque você vai estar pagando, e que entra como cirurgia particular. E aí a gente faz tudo. Aí eu falei, bom, não, né, não tenho dinheiro, eu agradeci ele, falei que eu ia analisar, lógico, saí de lá morrendo de vontade, querendo vender meu carro, meu marido, querendo vender os filhos, querendo vender tudo, mas não dá pra vender, né? Então, não dá. E aí saí de lá, sabia já da resposta do meu marido, que eu sei as nossas condições financeiras, até mais que meu marido, e contei pro meu esposo e falei, mas não rola, né? Não dá. Ele falou, não. Ah, né? Um monte de conta pra gente tem que pagar, um monte de financiamento. E comentei com uma prima minha. E aí essa minha prima falou, ah, é? Ele tem agenda pra dezembro? Eu falei, se ele falou que se eu quisesse, tinha. E foi bom essa experiência minha, porque eu comentando com ela no final de semana, mas o que eu comentei foi isso, que pra mim, gente, foi constrangedor, é o que eu disse. Ele catou meu peito, que tava aqui, né, como eu tava sem o sutiã, ele catou meu peito aqui e falou assim, tá vendo? O bico do peito que tá aqui é pra estar aqui, sabe assim? Ele catou como se fosse uma sacolinha, pum, é pra estar aqui. Então a gente vai pôr aqui, a gente vai cortar aqui, a gente vai desenhar. Então ele explicou realmente em detalhes. Eu saí de lá rindo, animada, assim, rindo, mas eu sabia que não ia fazer. Então eu tava comentando essa parte constrangedora, mas engraçada, que pra mim foi tudo muito engraçado. E expliquei pra ela. E ela sempre precisou retirar a mama, porque ela também tinha muitos seios. E acabou que ela marcou a consulta com ele e ela fez a cirurgia dela, ela pagou no particular, ela conseguiu, deu um jeito de arrumar o dinheiro e pagou a cirurgia dela no particular, fez só a mama, né? Porque ela é bem magrinha e ela tá se recuperando muito bem, a cicatriz dela está boa, ela já voltou a trabalhar e ela aproveitou as férias dela. Então ela saiu de férias, tipo, na sexta e na sexta mesmo foi a cirurgia dela. Na sexta mesmo ela se internou e ela passou as férias dela inteiras se recuperando, mas o médico dá 15 dias pra você se recuperar. Então, essa foi a primeira consulta que eu fui com ele. Eu por aí, a Mari, minha prima, tá se recuperando, fez a dela, o estado se recuperando. E passou Natal, Ano Novo, e aí em janeiro eu peguei e falei assim, não sei o que veio na minha cabeça, falei assim, quer saber? Se ele falou, eu perguntei se ele faria só o abdômen pelo convênio, ele falou que faria, mas que o ideal era fazer os dois. Falei, se ele falou, deixa eu ver, porque todo mundo falava que ele não fazia, se não fosse cirurgia casada. Eu falei, deixa eu ver. Liguei lá e falei, moça, passei aí com o doutor em novembro, e eu não consegui o dinheiro pra fazer as duas cirurgias. Se for pra fazer só o abdômen pelo convênio, ele faz? Ela falou, faz. Eu falei, então o que eu preciso pra que ele faça? Ela falou assim, eu preciso fazer o pedido pra Unimed, aí a Unimed aprovando, eu faço pedido pra Unimed e te faço, isso que ela falou, te faço pedido pela Unimed, a Unimed aprovando, você faz os exames, traz pra ele, a gente agenda a cirurgia. Eu falei, então você faz isso pra mim? Eu falei, eu preciso passar na consulta? Não. Ela falou, não, eu mesmo faço pedido pelo sistema. Eu falei, então você faz esse favor pra mim? Ela falou, faço. Ela falou comigo 15 minutos depois do meu aplicativo ver a notificação de uso do convênio. Eu fui lá na notificação, era o pedido que ela fez. Ela fez o pedido da perícia, ela fez o pedido do cardiologista, ela fez pedido do anestesista, ela fez pedido dos exames de sangue, ela fez pedido do ultrassom, ela pediu tudo já. Aí a Unimed passa por um processo de aprovar ou não, né, os exames, tudo a Unimed tem que aprovar ou não. Eu acompanho pelo aplicativo. No outro dia de manhã, me ligaram e eu não tinha ido trabalhar. E aí me ligaram e a moça falou assim: Leisa, aqui é da perícia da Unimed e tem um pedido aqui pra você fazer uma perícia. O doutor está atendendo hoje? Você gostaria de vir hoje fazer a perícia? Eu falei, sim. Tipo, no outro dia eu já ia ter que trabalhar, né? Aí eu falei, sim, eu gostaria. Aí ela falou, pode ser 1h da tarde? Eu falei, sim, pode ser. Isso já era umas 10 horas. Eu falei, pode ser. Ela falou, então tá agendado. 1 hora aqui no espaço Viver Bem. Eu falei, tudo bem.
Fui nessa perícia, fui muito bem recebida pelo perito. Ele só fez várias perguntas sobre a cirurgia bariátrica, sobre minha recuperação, sobre o meu peso. Ele falou que sim, que eu estava apta pela perca de peso que eu tive, pelo tempo de estabilização do meu peso e pela minha estatura. Ele me parabenizou e tudo. Ele foi muito simpático. E ele perguntou, né, do doutor. Ele falou bem do doutor, ele não recomendou, ele falou muito bem do doutor, porque ele é muito eficiente no que ele faz. Ele falou, não, tá autorizado. Ele falou assim, deixa eu ver. Depois que ele autorizou, ele falou assim, posso ver como tá a sua barriga? Eu falei, pode, mostrei. Aí ele falou assim, não, é isso mesmo. Eu falei, não tem nenhuma chance de eu fazer o peito, porque, na verdade, o peito que incomoda mesmo, que sangra. Aí eu, né, exagerei um pouco. O peito sangra, coça, dói. Mas isso é verdade, né, que coça, incomoda, assa. Ele foi, acontece muito mesmo. Aí ele me explicou o porquê que não é pago pela Unimed e não tem a ver com convênio, empresa e coisa, que o governo entra no meio e tal, e o porquê que não pode ser aprovado. Quais casos pode? Tem alguns casos que pode, mas não é todos, e no meu caso não era aprovado. Tentei, né? Tentei pedir, mas não rolou. E porque não é do meu desejo entrar na justiça. Por vários motivos que depois eu trarei aqui pra vocês. O perito me aprovou no outro dia, no mesmo dia, tipo, eu falei que a moça na segunda, o perito me aprovou na terça. No outro dia, eu fui trabalhar, que eu tava trabalhando como freelance no lugar, e a mulher conversou comigo que ela precisava de uma pessoa fixa. E no momento eu não quero estar fixa, porque eu estou aguardando cirurgia do meu pai de quadril. Então, se meus pais precisarem de mim, eu quero estar disponível, eu não quero estar presa numa empresa. E foi por conta disso também que eu saí de lá. E aí eu falei, mas se der pra eu ir vindo como freelance, tudo bem. Mas se você querer arrumar outra pessoa, tudo bem também. Eu também não posso ficar te segurando. Você pode arrumar outra pessoa. Ela falou, vamos trabalhando até eu arrumar alguém, porque tá difícil encontrar pessoa, né, que faz o que você faz. Parece assim, eu não fiquei triste porque eu acho que foi Deus. No mesmo dia passou uma pessoa, perguntou se estava fazendo costureira, e era uma pessoa muito competente, com muita experiência, que sabia fazer tudo que a gente precisava fazer e tal, e aí eu fui dispensada no mesmo dia. Tipo, a mulher entrou pra fazer teste e ela fez o teste ali, e eu já senti, eu incentivei ela, falei palavras, né, falei bem da empresa e tal, e eu desconfiei que a mulher ia acabar me dispensando, porque também não tem máquina pra todas, né? E aí ela falou pra mim que se precisasse ela me ligava, mas que ela ia ficar fazendo um teste com a mulher. E a mulher queria ser registrada, e a patroa queria registrar. Então, meio assim, e a mulher vai na rua da empresa. Então, tipo, era muito de Deus. Era pra ser de Deus. Depois que eu passei com o perito, ela já tinha lançado, a moça já tinha lançado todos os exames no sistema, né? Aí eu só mandei mensagem pra ela e falei assim, viu, o perito me aprovou. E agora quais passos que eu sigo? Ela falou, você vai fazer esse exame, né? Falou a ordem dos exames que eu tinha que fazer, que eram os exames laboratoriais, para depois o ultrassom e levar esses exames pro cardiologista, para depois o cardiologista, por último o anestesista. O anestesista ia precisar de todos. E quando eu fui na consulta com o doutor em novembro, eu comentei, eu comento porque eu sou meio receosa, porque os remédios são controlados. Então eu comentei que eu fazia uso de medicação para ansiedade, e ele falou que ia precisar de uma carta da psicóloga e uma carta do psiquiatra. Eu tinha passado o psiquiatra em dezembro, mas como eu não imaginei que eu ia fazer cirurgia, eu nem pedi essa carta. E aí, mais para a psicóloga eu comentei, né? E aí quando eu fiz tudo pedido, aí foi onde eu falei pra psicóloga, eu falei, olha, vai precisar de uma carta de recomendação e tal. Ela falou, pergunta pra ele como que é essa carta, como que ele quer que eu ponha, porque você pode sim estar apta a fazer. Está mais que preparada pra fazer. O perito, aí e ele aprovou, ela falou assim, então, quando você quer a sua cirurgia? Eu falei assim, como assim? Ela falou, pra quando você quer? Porque eu tenho data já agora em fevereiro. Aí eu falei, que dia? Ela falou, eu tenho dia 10. E meu esposo sai de férias dia 10. E no dia 10 era o aniversário do meu esposo. Aí eu falei, mas eu tinha que passar com o meu cirurgião bariátrico no dia 12. Eu não queria fazer cirurgia antes de passar com o Dr. Victor. Porque ele foi eu não queria passar por cima dele. Não que hoje eu entendo que eu não precisava praticamente da autorização dele. Mas por respeito, por consideração, é um médico que tá me acompanhado esse tempo todo. Aí eu pedi pra ela marcar, por esses motivos eu falei assim, você não consegue marcar pra depois do dia 12? Ah, porque aí meu esposo sai de férias, ele consegue cuidar de mim. Aí ela viu lá, ela falou, ó, eu tenho pro dia 17 de fevereiro. Eu falei, pode ser. Aí marcou a cirurgia dia 17 de fevereiro, 7 horas da manhã. Aí eu chinelei fazer os exames, do jeito que ela falou, na ordem que ela falou, e fiz, marquei. Tentei adiantar com o meu cirurgião bariátrico, consegui adiantar a consulta dele para janeiro. E fiz os exames e com tudo em mão, tudo pronto. Aí eu peguei, liguei lá e pedi, falei assim, ó, tô com tudo pronto. Aí ela falou pra mim aguardar. Eu falei assim, tem como eu passar com o cirurgião antes de fazer a cirurgia? Porque eu queria tirar mais algumas dúvidas com ele. Ai, não sei se isso foi bom ou se foi ruim. Só sei que a hora que eu voltei, ele não gostou.
Sim, eu senti que ele não gostou, que eu não ia fazer a mama junto. Ele pegou meus exames, ele só ficava assim, ó. Não, não, esse não. Eu reprovo esse exame. E cadê a carta? Eu te pedi carta do psiquiatra e do psicólogo. Falei, então, a psicóloga perguntou como que faz a carta. E ele respondeu, não quero falar mal de médico, mas ele respondeu pra mim desse jeito. Mas depois eu vi que é o jeito dele, porque olhando ele no Instagram, você vê que é o jeito dele. Ele falou assim, como assim não sabe escrever uma carta? É só escrever que o paciente Daisy está apta psicologicamente para a realização da cirurgia abdominoplastia, mental, lá, lá, lá. Mas aquilo, assim, a reação dele já me magoou. Mas muitas vezes não tem a ver com o outro, tem a ver com como você tá se sentindo. Então, como eu não tava nos dias muito legal, eu pessoalmente, eu acho que eu acabei me afetando. E fiquei chateada. Achei que ele não me tratou tão bem como me tratou na primeira consulta. Aí depois, parece que no decorrer da consulta, eu falei, eu queria saber como que vai ser o corte, como vai ser. Aí ele falou como seria o corte e explicou de novo. Aí eu recordei, né? Porque aí eu acho que eu não prestei muita atenção, porque eu não tinha dinheiro pra fazer. Aí eu recordei como as coisas que ele falou, aí ele explicou novamente. Aí ele falou que alguns procedimentos o médio não cobre, ele me cobrou a cola. E falou que sem a carta do psiquiatra, cadê a carta? Que sem essas duas cartas ele também não faria. Porque ele precisava de um respaldo. Porque vai que eu tivesse alguma crise de ansiedade, uma crise de pânico. Ele precisava ter um respaldo que eu tava em segurança fazendo cirurgia. Saí de lá chateada, confesso que eu saí de lá chateada, triste, mas quis desanimar, quis desistir, mas ele era o único, até o perito falou isso, ele é o único que aceita fazer pelo convênio. Dos 4 que tá no guia médico, ele é o único que ainda faz. Porque a Unimed paga muito pouco pra eles, né? A gente sabe que o convênio paga pouco pros médicos. Não sou eu que vou colocar preço no serviço dos outros, né? Deus que me livre. Mas eu saí de lá desanimada, mas aí essa minha prima me chacoalhou, falou, não, bora pra frente. A psicóloga também falou, não é na primeira dificuldade que você desiste. E não, e eu faço essa carta. Aí eu já tentei adiantar minha consulta com o psiquiatra. Consegui, peguei a carta e liguei e refiz. Ele mandou eu refazer alguns exames. Refiz esses exames. E liguei lá e falei, pronto, os exames estão prontos, estão todos aqui. E ele me pediu pra deixar na recepção e falou pra moça que eu ia ver se eu ia pagar a cola ou não. E mandou deixar na recepção. Aí eu falei pra moça, moça, meus exames estão tudo pronto, minhas cartas estão tudo pronta. E isso foi no dia 6. Ela entrou em contato comigo no dia 4. Você está com tudo, suas cartas e os seus exames refeitos? Aí eu falei, eu vou passar com o médico amanhã, então amanhã eu te deixo os exames aí na recepção. Ela falou, quer marcar consulta com o doutor? Aí ele mandou deixar na recepção. Ela falou, então tudo bem, pode deixar comigo. Que aí ele olha. Então foi isso que eu fiz. Eu passei com o psiquiatra falou que tanto tempo que ele tem de profissão, nunca precisou de uma carta pra fazer cirurgia plástica, mas que não ia ser isso que ia me impedir. Foi lá, fez a carta, recomendando, a psicóloga também fez. Catei todos os exames que eu refiz e levei pra ele. Então nesse momento eu já estava desanimada, eu estava assim, insegura. Eu tava desanimada, insegura, achando que não ia dar certo, porque meus exames deu quase igual. Faltou um ultrassom, mas aí já não é culpa minha, não foi eu que faço, não sou eu que faço pedido, mas ele meio que me responsabilizou por isso. Então, assim, eu tava bem desanimada, bem chateada e não crente que isso podia acontecer. Eu acho que esse vídeo tá ficando muito longo, então vou fazer uma parte 2, vou já gravar uma segunda parte. E aí nós vamos de fato pra ver que dia que marcou minha cirurgia e qual foi o resultado dos meus exames. Então, já curte aqui pra mim, por favor, que isso me ajuda e até breve, graças a Deus.